Fala galera, eu sou o professor Marcelos, certo? E hoje nós estamos no nosso segundo episódio do podcast Lavoisiando, tá? Só lembrando rapidinho que nós estamos com matrículas abertas para alunos que estão cursando o ensino médio e turmas também específicas para quem já terminou o ensino médio, certo? Venha ser Lavoisier, beleza? Hoje nós estamos entrevistando a psicóloga e professora Jamile Carvalho. Tudo bem? Bom dia. Ótimo. Ótima manhã. Ótima manhã de sábado. E aí? Psicologia, certo? Falando de você especificamente, quem é a Jamile, psicóloga? Como ela chegou a ser psicóloga? Bom, a Jamile é psicóloga, então uns me chamam de psicóloga, outros me chamam de professora, outros me chamam de irmã, outros me chamam de mãe. Então a Jamile é muitas coisas, mas falando de psicologia, a história da psicologia começou na minha vida, eu ainda era adolescente, Marcelos. Eu gostava muito de ouvir os meus colegas, né, meus amigos, minhas amigas principalmente com suas questões, às vezes questões familiares, às vezes questões de sofrimento, de preocupações. Eu gostava de ouvir essas pessoas. E naquele momento eu achei que psicologia era isso. Então que talvez psicologia tivesse tudo a ver comigo. E tem, né? E tem. Então eu tenho um casamento já bem grande com a psicologia. Eu me formei em 1994. Pessoal, não fazem conta da minha idade, tá bom? Mas eu me formei em 1994 e é um casamento, assim, extremamente feliz. A psicologia, ela é uma área muito ligada tanto à área da saúde mental quanto à área das relações humanas, porque a gente atua nesses dois paradigmas, vamos dizer assim. E como é essa faculdade de psicologia, né? Quando você vai fazer psicologia, quando você faz a opção da psicologia, você precisa se fazer pelo menos duas perguntas. Uma, eu gosto da relação com o outro. E a questão que envolve o outro, questões relacionadas à sua mente, ao seu comportamento, ao seu adoecimento mental, as questões de ordem emocional, é algo com o qual você gostaria de estar envolvido? E a outra coisa que você precisa também se perguntar se você tem paciência e disponibilidade interna para ouvir o outro nas suas questões e suas demandas. Feito essas duas perguntas, a psicologia ela é muito abrangente, então quando você faz a opção de escolher psicologia, você pensa que está entrando numa única área, numa única graduação, numa única palavra chamada psicologia. É o que eu sempre pensei. E você não está. A psicologia ela é muito diversa. E por que ela é diversa? Porque o ser humano é diverso, né? Há uma diversidade e a psicologia lida continuamente com essa diversidade. Então ela tem várias áreas de atuação. Ela tem várias áreas de atuação e mesmo nas áreas de atuação ela também tem muitas formas. Por exemplo, existe uma psicologia clínica. O que é essa psicologia clínica? É aquele trabalho do psicólogo no consultório clínico, que a gente chama de sessão psicoterápica, por exemplo. Você pode atender crianças, você pode ser um psicólogo infantil, você pode ser um psicólogo infanto-juvenil, você pode ser um psicólogo que atende adulto. Em que questões na área clínica? Em questões de transtornos mentais, de saúde mental, de sofrimento psicológico, seja de que ordem for. Seja por perda, seja por autoconhecimento, enfim. Dentro dessa psicologia clínica, você pode ser um psicólogo na área da cognitivo-comportamental, na área da psicanálise, na área comportamental propriamente dito, na área existencial. Você pode ser um psicólogo junguiano. Vou parar por aqui porque é grande. E atualmente há uma demanda, uma relação, uma interface entre a psicologia e a neurociência. E a psicologia sempre faz essas interfaces, em que há uma necessidade crescente nessa sociedade para trabalhar com o quê? Com necessidades especiais, com pessoas que têm TDAH, com pessoas que têm autismo, com pessoas que têm síndrome de Down, enfim, necessidades especiais de qualquer ordem. E aí você tem a área da neuropsicologia dentro desse processo. Só na área clínica. Mas você tem a psicologia jurídica, você tem a psicologia do esporte, você tem a psicologia hospitalar, você tem a psicologia organizacional e do trabalho, você tem a psicologia do trânsito. Olha quanta psicologia. E cada uma dessas psicologias pede uma atuação e um modo de fazer psicologia nesses espaços.
Pode ser, pessoal, que eu tenha esquecido alguma área, mas essas são as áreas mais emergentes, mais importantes e mais significativas. Mas ela sofre ainda alguns preconceitos, resistência social? Isso mudou muito. Mudou? Isso mudou bastante, inclusive é muito comum as pessoas falarem hoje que fazem psicoterapia, o que era uma coisa muito difícil algum tempo atrás, porque parecia que ir ao psicólogo era uma coisa de louco, né? Era uma coisa de maluco. Só que vamos combinar, né, pessoal? De médico e louco todo mundo tem um pouco. E vamos combinar também que de perto, se eu me aproximar muito de perto, ninguém é normal. Todo mundo tem as suas manias. Uma das áreas que você trabalhou foi com orientação de jovens, certo? Orientação profissional de jovens. Muito. Tá? Como que é trabalhar com esse jovem? Nós, por exemplo, aqui do pré-vestibular, você tem que trabalhar com o jovem também, ansiedade e tudo mais. Como que ele chega a você nessa questão de estudos? Como que o que ele busca na psicologia? Já trabalhei com orientação profissional nas escolas, no consultório, ou dando palestras, ou fazendo alguma fala nesse sentido. Mas a orientação profissional é um processo, né? O jovem, quando ele está nesse momento de fazer uma escolha profissional, é extremamente desafiador e traz muito sofrimento. Por quê? Porque de uma hora para outra, tudo bem, você vai dizer para mim assim, Jamile, não é de uma hora para outra, na medida que entra no ensino médio já se começa a pensar sobre isso. É verdade. Mas chega um momento que tem que tomar decisão e alguns jovens, eles se sentem um tanto confusos, né? Nesse processo de escolha. Que profissão eu devo escolher? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Será que eu me inclino com isso? E por que isso acontece? Isso acontece porque existe pouca informação sobre ele mesmo, processo de autoconhecimento, né, sobre si. Existem as questões familiares que também acabam influenciando, favorecendo ou dificultando esse processo de escolha. As pressões familiares, né, o que a família espera e deseja para esse jovem, né, para esse filho. Então, essa falta de conhecimento de si, as relações familiares ou as expectativas familiares, aquilo que a família deposita nesse jovem, mas também a falta de conhecimento sobre as profissões. Então, a gente fica muito em cima das profissões existentes, daquelas profissões clássicas, ou eu penso naquilo que vai me dar dinheiro, então eu não vou escolher isso porque não é o que vai me dar uma boa remuneração, ou também a questão do status. Às vezes tem a questão da remuneração, mas tem a questão do status. Por exemplo, eu já tive contato com alunos que eles queriam fazer história. Amam história e queriam fazer história. Mas em Rondonópolis, por exemplo, e na maioria das faculdades do Brasil, história é algo que você faz para ser um professor, na maioria. E vamos combinar que a profissão de professor, ela não é uma das profissões mais rentáveis, né, pessoal? Então, às vezes, esse jovem se obriga a escolher uma outra coisa fora do seu desejo, porque isso não é rentável, porque a família não acolhe isso, né? E aí fica nessa dificuldade desse processo de escolha. Então, a dificuldade do conhecimento de si, as pressões e expectativas familiares e a falta de conhecimento sobre as profissões. Então, a orientação profissional ele é um processo que começa justamente favorecendo o autoconhecimento, favorecendo um debate, uma discussão sobre essas expectativas familiares, a aplicação de testes. Existem testes psicológicos totalmente voltados para ajudar. Não é uma receita, você fez o teste para fazer isso, não é isso. Mas são informações que ajudam esse aluno, né, ou esse jovem a fazer a sua escolha e também... Então, mas ele está num processo de escolha com todas essas atribulações familiares e ele tem que estudar. Ele termina o ensino médio, vai para um curso pré-vestibular, entendeu? Para reforçar os seus estudos. E aí você tem a própria bateria de estudos que vai se misturando com os problemas de pressão familiar e como que ele vai lidando com esse processo. Porque, por exemplo, ele tira uma nota baixa, como que ele lida com essa frustração, certo? Como que ele lida com a busca de subir e melhorar essa nota dele? Como que ele faz isso? Então, essa pergunta não é muito simples de ser respondida, porque para que esse aluno ele possa lidar bem com essas coisas, é um conjunto de fatores que se resume numa única palavra: apoio.
Apoio. Então, ele precisa, se ele está dentro de uma instituição, por exemplo, como o Lavoisier, né, que busca apoiar esse aluno. Então, o apoio dos professores, a maneira como os professores vão auxiliando, né, contribuindo com esse aluno nesse processo, motivando, ou nesse projeto, né, de ter a graduação, também motivando, mas também ajudando ele, como é que ele lida com isso, técnicas para estudar, como é que eu estudo, como é que eu me organizo, se possível de uma maneira individual, porque cada um tem o seu jeito, a sua forma de estudar. O apoio da família, e esse apoio da família deveria ser para uma vida inteira, né? Como é que essa família lida com as questões de nota do seu filho? Desde o momento lá da pré-escola, como é que lida? Né? Como é que, quando o aluno chega e diz, mãe, tirei um 10, ou mãe, tirei um 5, como é que a família lida com isso? Né? Foca na nota ou foca no processo? Quando eu foco na nota, eu digo, nossa, você tirou 5? Você não faz nada, você só estuda, como você tira 5? Estou focando no problema, estou focando na nota. Agora, quando eu quero focar no processo, eu digo, sim, filho, você tirou 5. Como é que você chegou nesse resultado, o 5? O que você acredita que faltou? O que te atrapalhou? O que não contribuiu com você? E o que você pode fazer, então, a partir desse resultado? O que você pode melhorar no seu processo de estudo? Para que você não volte a tirar essa nota 5. Da mesma forma, o 10. Como você fez para tirar 10? Né? Como é que você se organizou? Não alcançou aqui. Como é que você alcançou? E vai manter aqui. O que você fez? Né? O que você fez que te levou a tirar 10? O que você fez que te levou a tirar 4 ou 5? O que você vai manter? O que você vai mudar? Né? O que você vai colocar no lugar? O que você não prestou atenção? Então, isso é uma forma de você pensar no processo e não na nota. Porque a nota ela é uma consequência, o resultado é uma consequência de um processo. A nota não diz quem você é, não diz se você sabe ou se você não sabe, se você é inteligente ou se você não é inteligente. A nota revela o seu processo de estudo. Então, se o resultado que você atingiu não foi o que você gostaria, então o que você pode fazer para mudar isso e chegar aonde você quer, né? Então, às vezes, o adolescente sozinho ele não consegue pensar sobre isso. Ele precisa de um adulto para ajudá-lo a pensar sobre o seu processo de estudo. Entendi. Que é personalizado. E uma coisa que atrapalha muito, sabe? Não sei se tem alguma mãe, algum pai me ouvindo, que atrapalha muito, é você focar na nota e principalmente se você tiver um outro filho, ou você tiver um sobrinho, ou você tiver o filho de uma amiga que ele vai muito bem em termos de nota, e você comparar com seu filho. A gente precisa entender que cada um é cada um, e cada um tem a sua forma de aprender. E a nota não significa inteligência, porque um carinha muito esperto e muito bacana falou que o ser humano tem, no mínimo, 9 inteligências. 9 inteligências. Então, a inteligência está em cada um de nós. Porém, algumas habilidades são mais desenvolvidas em algumas pessoas do que outras, até porque existem pessoas que se inclinam mais para a área exata, pessoas que se inclinam mais para a área biológica, pessoas que se inclinam mais para as relações humanas, e o vestibular, ele não contempla isso, tá? Ele contempla todas as inteligências numa única prova, mesmo que essa pessoa, ela vai escolher um curso de exata, ou vai escolher um curso da área biológica, ou vai escolher um curso de relações humanas. Então, uma pessoa que tem mais inclinação para a área humana, na área exata, ela vai ter que se esforçar um pouco mais. Então, e o Enem está aí, né? Ele vai estudando, ele vai... a gente vai trabalhando a motivação e tudo mais para o Enem. E aí às vezes ele tem esses lapsos de ansiedade por conta do Enem, as frustrações com algumas provas. Como fazer, o que fazer para poder chegar nesse Enem, então, se sentindo preparado, se sentindo pronto, se sentindo motivado para aquilo ali, para a sua conquista, que é ser aprovado? Marcelo, aí eu preciso dizer uma coisa importante na questão da ansiedade. Existe uma ansiedade que é natural, que é comum, que é esperada, que todo ser humano tem, que vem na sua programação, blá. Aí volta para o autoconhecimento. Todo mundo precisa perceber se essa ansiedade é uma ansiedade que está dentro desse padrão comum,
ou ela já está beirando uma coisa que a gente chama de transtorno de ansiedade. Então, ele precisa saber disso. Quem dá esse diagnóstico é um psicólogo, lógico, mas ele precisa saber disso. Mas ele pode ter alguns sinais. Você fica ansioso ao ponto de você cair? Você fica ansioso ao ponto de você ter um desequilíbrio fisiológico? Você fica ansioso a tal ponto que você não consegue respirar, que te falta o ar, que você tem a sensação que você vai morrer? Então você pode estar tendo uma crise de ansiedade. Existe algumas demonstrações físicas de que ele está tendo algum problema. Isso. Você está diante de uma crise de ansiedade. Aí, se você está dentro de uma crise de ansiedade, você deve procurar um profissional da área da saúde para cuidar disso também. Agora, se é dentro de um processo de ansiedade natural, algumas coisas ajudam bastante. Isso é interessante saber. Principalmente aliar a esse processo de você estar fazendo um cursinho ou ao processo de você estar na iminência de uma prova. É você aliar o trabalho, o estudo é um trabalho, com momentos de tranquilidade e lazer, né? Sono, uma boa alimentação. Uma boa alimentação, o dormir cedo, durma cedo, não fica na tela do celular ou em jogos e vai dormir de madrugada, porque isso traz um desgaste físico e vai comprometer o seu emocional. Se envolva com atividades que te tragam prazer. E algumas atividades, elas melhoram concentração, né? Por exemplo, o tocar um instrumento, o praticar um esporte, como, por exemplo, o jiu-jitsu, um vôlei, um tênis, hoje tem vôlei, um beach tênis, um futebol, um jiu-jitsu, um muay thai, né? O nadar, o andar de bicicleta. Então você pode, o bate-papo com os amigos e com os colegas, uma roda de tererê legal. Então você combinar o trabalho, as obrigações, com espaços em que você possa também ficar tranquilo, ficar bem, promover em você bem-estar, né? Eu penso que às vezes tem o fator de que ele caminha com os estudos de uma forma quantitativa e não qualitativa, né? Ele acha que estudar muito é aprender. Na verdade, é você estudar com qualidade. Com qualidade. Em pouco espaço de tempo, às vezes, mas você estudar com qualidade. Escute, e aí você... sobre aquele tema que você tem dificuldade, você pode ouvir pessoas falando sobre isso. A gente tem muitas oportunidades também de aula de pessoas explicando coisas diferentes. Eu quero entender um pouco. Um exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, os fatores que culminaram. Você teve uma aula excelente no cursinho e tal, mas aí você pode assistir um documentário, por exemplo. Aquilo vai te ajudar a fixar. Por que eu falo documentário? Porque o documentário ele traz uma obrigação de ser mais fidedigno com o que aconteceu, com os fatos e tal. Você tem imagens ali, reais ou dramatizadas ali, que você experimenta aquele processo. Eu sempre faço isso, né? Eu indico os meus alunos documentários, filmes, livros. Exatamente. Certo? Quase nunca vão ver, mas eu indico. É legal, é bacana. E assim, antes de fazer alguma prova, seja no cursinho ou seja uma prova no vestibular, é legal você dormir bem, se alimentar bem e respira. Isso que você fez agora. Respire. Respire. Como você respira, né? Você puxa o ar, solta o ar, ou faça exercícios que te ajudem a respirar. Como, por exemplo, natação, né? Natação. Como, por exemplo, cantar. Olha, se você gosta de tocar instrumento... Nem que seja no chuveiro. Nem que seja no chuveiro. Nem que seja no chuveiro. Onde a gente encontra a professora Jamile? Bom, aqui no Lavoisier, né? Tô aqui agora. Uhum. Mas eu atendo, né, na Clínica Mandala. Isso. Então, eu atendo ali na Clínica Mandala, aqui no centro. O pessoal do Lavoisier tem meu contato, se alguém precisar. Enfim. É isso? É isso. Tá joia. Mas eu quero dizer uma última palavra. Pode falar à vontade. Meninos e meninas, esse momento, isso tudo que você sente de ansiedade, talvez de preocupação e tensão, é natural, sabia? Você está diante de um momento muito importante e um momento de transição.
Até ontem você estava lidando com as coisas de menino, com as coisas de menina, e agora vocês começam a trilhar o início de uma caminhada que é lidar com as coisas de adulto. Mas calma, calma. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. E busquem ajuda quando vocês precisarem, às vezes de um professor que você confia e se sente à vontade, às vezes do seu pai, da sua mãe, às vezes de um amigo, ou mesmo de um profissional que possa te ajudar e te acolher nesse momento tão importante da sua vida. É isso. É isso, eu agradeço, certo? Muito obrigado, espero que tenhamos grandes outros papos aqui, tá joia? E até a próxima vez. Só lembrando, pessoal, matrículas abertas para turmas específicas para quem está cursando o ensino médio e turmas específicas para quem já terminou o ensino médio, tá bom? Até a próxima.